Deus abençoe você e toda a sua família. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor. Este é um canal de batalha espiritual pela família. Seja muito bem-vindo. Foi Deus que te trouxe aqui. Já se inscreva no canal. Deixe sempre o seu legal como forma de gratidão e também para ajudar esse canal a crescer, para que mais famílias tenham acesso a esses estudos. Nós estamos num propósito incrível e eu te convido a se juntar a nós nesse propósito. Nós estamos buscando a presença de Deus, intimidade com Deus. Ele se chama Subindo ao Monte, pois é nas alturas que nós vamos ter mais proximidade com aquele que nos criou, com aquele que melhor entende quem somos e para que fomos feitas. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele como o Pai, para entendermos quem Ele é, conhecermos o que Ele gosta, entendermos quais são os objetivos que Ele tem para realizar nas nossas vidas. O livro de Tiago nos diz um segredo incrível. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Quando nós estamos falando de um relacionamento humano e nós queremos ter mais comunhão, mais intimidade, nós dedicamos tempo a esse relacionamento, nós dedicamos ouvidos, nós vamos lá conversar, falar e ouvir. Ali vamos conhecendo aquela pessoa. Quanto mais tempo passarmos na presença da pessoa, fizermos coisas com a pessoa, mais nós vamos conhecê-la. É isso que acontece nos relacionamentos familiares. Mãe com filho, a mãe começa a cuidar do bebê desde tão cedo que quando o bebê vira criança, a mãe já sabe praticamente tudo o que ele quer, sem nem falar. Ele entra na adolescência e a gente já está estimulando o que há de melhor nos nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos, nós nos esforçamos para fazer o melhor para eles, para fornecer para eles o melhor. Porque nós conhecemos eles desde quando eles eram bebês, que choravam, que estavam com fome, que choravam, que estavam desconfortáveis, que estavam numa situação na qual nós sabíamos pelo olhar que ele estava precisando de ajuda. Tudo isso acontece por causa da proximidade. Antes do filho, quando nós estávamos escolhendo a pessoa com quem nós íamos dividir a vida, nós ali gostávamos de fazer coisas juntos, para estar ouvindo, para estar passando tempo com a pessoa, para decidir se aquela pessoa tem os mesmos valores, as mesmas direções, as mesmas vontades. E quanto mais a gente escutava a pessoa, mais a gente também se esforçava para ficar bonita, para fazer coisas que agradavam. Cada uma vai se esforçar do seu jeito. Umas vão fazer comidas gostosas, as outras vão se esmerar em se arrumar bem, fazer escova. Quando você é jovem, tudo você faz para conquistar. E aí o casamento, ele vai amadurecer à medida que nós continuamos nesse esforço. Nós vamos ouvindo o nosso marido, aprendemos ainda mais quando juntamos as roupas e vamos fazer com que a casa funcione. Quando dividimos as tarefas, quando muitas vezes dividimos os valores, as contas, pagamos as contas em conjunto, tomamos decisão em conjunto, vamos conhecendo e respeitando aquela pessoa com quem vivemos. Quanto mais respeitamos, mais somos respeitadas. Quanto mais damos importância, ouvidos, mais vamos ser ouvidas. E aí o livro de Tiago diz que a gente tem que fazer a mesma coisa com Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos criar momentos com Deus. Nós precisamos falar com Deus, buscar Deus, pedir a Deus, passar tempo na presença dEle. Quanto mais nós fazemos isso, mais Ele vai se aproximar de nós. E o objetivo desse propósito é que cada um aqui possa ser quem você de verdade é na presença de Deus. Temos vidas corridas, temos trabalho, filha, casa, sonho, objetivo, inúmeras atividades cada um aqui tem. Cada um sabe exatamente como é a sua rotina.
quebrar essa rotina para criar um momento na presença de Deus. Você que vai definir qual é o tempo que você vai passar na presença de Deus. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E você, na hora que tomar essa decisão, você vai fazer isso até o final, todos os dias. Você vai fazer com propósito, de propósito. Quando a gente acaba o estudo, você entra na presença de Deus. Você e Deus. Você vai ser inteiramente quem você é de fato, de verdade. Use de sinceridade. Não precisa usar de artifícios nem de máscara. Você precisa ser desinibida e falar com Deus. Falar na sua mente, falar em voz audível. Com Deus você sempre pode falar na mente que Ele está lhe ouvindo. Mas quando chegar no momento final da sua oração, faça declarações proféticas. Declarações proféticas precisam ser feitas em voz audível. Não dá para fazer declaração profética na mente, a não ser que você esteja fazendo uma declaração para você própria. Porque quem está ouvindo a sua declaração na mente é você própria e Deus. Se você está fazendo uma declaração para você criar mais coragem, você pode fazer uma declaração profética para criar mais coragem para ir falar, mais coragem para se levantar mais cedo, mais coragem para ousar mais. Então você pode falar com você própria na mente. Mas quando nós estamos falando de declarações proféticas que vão envolver marido, filhos, trabalho, outras pessoas, queremos vender mais e vamos fazer declarações proféticas para que venham excelentes compradores, para que façamos excelentes vendas, precisamos falar em voz audível. Cada um de nós tem um tanto de anjos que estão trabalhando para nós, que estão trabalhando, cumprindo as ordens de Deus. Esses anjos estão aguardando que nós estejamos falando aqui na terra a ordem de Deus, a palavra de Deus. Eles vão pegar as palavras que falamos de Deus em voz audível e vão sair para trabalhar. Eles vão sair para trazer o comprador dos produtos. Eles vão sair para criar vida naquilo que nós estamos declarando. Estamos fazendo declarações sobre o nosso matrimônio, que há muita comunhão, que há muito amor, que há muito carinho, que há muita fidelidade. Os anjos vão sair para trabalhar em relação a essas declarações. Os anjos não têm como ouvir o que pensamos, eles escutam as nossas palavras. Algumas declarações proféticas são impedindo o mal. Nós declaramos que está proibido todo levante de fofoca, de mentira, de engano. O espírito de briga, de controvérsia, de contrariedade está proibido de agir na nossa casa, no nosso casamento, entre nós e os filhos, entre nós e as pessoas com quem trabalhamos. Os anjos vão pegar essa declaração e vão trabalhar para que ela se cumpra. Então nós precisamos aprender a falar, liberando e proibindo. Eles estão aguardando os nossos comandos. Oramos com Deus para que Deus se aproxime de nós. Quanto mais nós passarmos tempo na presença de Deus, nós vamos conhecer mais de nós mesmas. Muitas vezes as pessoas acreditam que passar tempo na presença de Deus, elas vão ver anjos, vão ver coisas sobrenaturais, mas é muito mais um se aquietar de tantas atividades, se aquietar do WhatsApp, se aquietar das redes sociais, se aquietar do mundo. Na hora que você determina que você vai orar, parece que tudo se levanta para lhe tirar da oração. O marido chama, o filho bate na porta, o telefone toca, o seu celular mostra mensagem. Você já precisa entender que você vai ser provada e você precisa se preparar para vencer as provas. Fala para todo mundo, se você tem liberdade de conversar na sua casa, estou num propósito. Na hora que eu entrar para orar, ninguém me chame. E se chamar, saiba que neste momento eu não vou sair. Quando eu acabar a oração, eu estou à sua disposição para fazer o que você está precisando. Mas no momento que eu estou na oração, por favor, não me interrompam. Passar tempo com Deus quer dizer que você precisa se decidir passar tempo. Você precisa se organizar para passar o tempo. Você precisa muitas vezes se forçar a passar o tempo. Você vai vir as primeiras vezes bem animada, mas vai ter um dia que você vai esquecer e você não vai passar o tempo na presença de Deus naquele dia, colocando seu alarmezinho, nem vai fazer as declarações proféticas. Aí você no outro dia já está menos animada ainda.
isso é igual a alimento. Quanto mais nós nos alimentamos bem, mais o nosso corpo recebe energia, mais nós temos vigor para fazer o que precisamos fazer ao longo do dia. Se nos alimentarmos mal, vamos ter dor de cabeça, vamos sentir dor no estômago, vamos ficar fraquinhas e debilitadas. Se fizermos isso de forma repetida, cada vez nós ficamos mais fracas. Com o alimento natural é assim, com a oração também é assim. Aí você não come no dia e está um pouco debilitada, aí você deixa de comer no dia seguinte porque você não comeu no dia anterior. De forma alguma, você vai comer sim e você vai se alimentar melhor ainda, vai ter cuidado para não ficar naquela condição onde você mesmo levou a sua cabeça a doer e o seu estômago a doer. Então, não fez as orações num dia, no dia seguinte você vai fazer as orações e você vai ficar mais atenta para quais são as medidas que você vai tomar de não ser enganada, de não ser ludibriada pelo cansaço, pelas muitas atividades, por inúmeras desculpas que nós podemos dar para não passar tempo na presença de Deus. Então vamos priorizar Deus, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Você tem necessidades, eu tenho certeza que você tem necessidades. Quanto mais Deus atende às minhas orações, mais eu descubro que eu tenho outras necessidades, porque a vida está em movimento, então algumas coisas são resolvidas, outras ainda estão a serem resolvidas. Nós vamos sempre ter necessidade. Quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, mais o Espírito Santo vai trabalhar em fazer com que nós possamos conhecer a nós próprios. Nós vamos começar a conhecer os nossos pensamentos, o que tem passado na nossa mente, o que tem passado no nosso coração. Quando nós estamos ali na presença de Deus, podemos até acreditar que nada está acontecendo. Posso lhe ser sincera, é assim mesmo. No início, eu fazia como disciplina estar na presença de Deus. Nesse propósito, nós temos estudos bíblicos. Os estudos são para trazer a palavra de Deus para você. Então, estar na presença de Deus é falar com Deus todas as suas necessidades, mas é também ouvir a vontade de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o ensinamento de Deus, a instrução, a direção. Deus nos fala principalmente através da sua palavra. Ah, Ana Cláudia, mas ele só fala através da palavra dele. Não, mas é onde ele mais fala, é na palavra. Ele gastou muito tempo levantando muitas pessoas em diversos momentos diferentes, colecionou o que ele escreveu em mais de 66 livros, fez esses 66 livros serem colocados num cano que eu e você conhece como Bíblia. Ali está a coletânea da palavra que ele deixou escrita para nós. A outra forma que Deus fala conosco é através da criação. Quando nós olhamos tudo o que Deus fez, é impossível não nos maravilharmos. Se ficarmos contemplando o céu, contemplando as estrelas, contemplando o nascer do sol, contemplando uma planta, algo que vai crescendo, contemplar a cor, como ela foi formada, como ela não foi. Se contemplarmos as nossas mãos, as nossas digitais, é impossível a criação não falar conosco da perfeição que é Deus. Se olharmos para dentro de cada órgão nosso, como ele funciona, o coração, as veias, as artérias, a circulação, o sistema respiratório, é impossível não vermos Deus falando conosco através de seu poder, da sua glória, de tudo que ele faz para trazer à existência um ser humaninho que era uma semente que foi germinada, colocada no ventre de uma mulher, cresceu naquele ventre, saiu daquele ventre e foi tomando forma, uma forma estrondosa, maravilhosa, vira um adulto que tem raciocínio. Então a criação fala conosco. Tudo que está ao nosso redor, se tivermos esse poder de aquietar a nossa mente, a nossa alma, nós vamos começar a aumentar a percepção de Deus, Deus em nós, Deus através de nós, Deus nos relacionamentos. Deus vai falar algumas vezes através da boca de alguém
Deus vai falar algumas vezes nos nossos sonhos. Sim, quando dormimos, Deus pode falar conosco nos nossos sonhos. Deus vai falar através de uma situação que você sabe que ela é única, singular, que só poderia ser Deus. A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. Do mesmo jeito que a sabedoria tem múltiplas formas, Deus tem múltiplas formas de falar conosco. Mas se queremos ter certeza que Ele está falando conosco todos os dias, podemos ler a palavra dele. Ali Ele está falando, ali Ele está dando direção, ali Ele está apontando o caminho. Quando concluímos o nosso tempo de oração, não quer dizer que concluiu o tempo de Deus falar conosco. Deus pode falar conosco assistindo televisão, assistindo um jornal, assistindo um filme, assistindo um seriado. O que mais importa é nós desenvolvermos essa disciplina de todos os dias, termos um tempo a sós com Deus, de falarmos com Ele, de sermos quem nós somos. Quanto mais exercitarmos isso, mais o poder dele, que habita dentro de nós, vai fazer com que nós estejamos percebendo Ele ao nosso redor. Nós vamos perceber no natural, nós vamos perceber uma situação que não tinha como ser resolvida sendo resolvida. Nós vamos perceber a nossa paciência crescendo, nós vamos ganhar domínio próprio, nós vamos ganhar domínio sobre os nossos pensamentos, nós vamos perceber quando estamos falando demais. A sensação vai ser que nós vamos achar que falamos demais. Quando acabarmos de falar, nós vamos nos dar conta que não deveríamos ter ido tão longe. Nós vamos, então, nos arrepender. Todas as vezes que nós pecarmos contra Deus ou contra outra pessoa, não é para parar o propósito. É natural pecarmos, porque a nossa natureza carnal está programada para pecar. Quando pecarmos, é para fazer o que o Pai Nosso nos ensina, pedir perdão a Deus e receber a purificação pelo pecado. Vamos dizer que você sujou alguma coisa na sua casa. Você vai lá e vai varrer o chão e vai apanhar a sujeira. Mas tem algumas sujeiras que, além de você ter que apanhar, ela vai ter que passar um paninho para fazer uma limpeza maior. A purificação é isso. Vamos dizer que eu pequei com as palavras. Senhor, por favor, me perdoe. Eu falei demais, não deveria ter falado. Mas eu também devo pedir a Deus, Senhor, por favor, purifique os meus lábios, toque nos meus lábios, limpe a minha língua de estar sendo utilizada para gerar a morte. Vamos dizer que algum pecado que eu cometi veio recheado de pensamentos, de memórias. Senhor, por favor, me perdoe por tal pecado, mas limpe essas memórias. Foi pensar em tal coisa que me fez pecar. Por favor, que o meu registro de memórias seja tocado pelo Senhor e que o sangue de Jesus limpe e purifique. Por exemplo, alguém lhe ofendeu com palavras ou com uma cena que toda vez que você lembra dessa cena, você tem vontade de reagir. Senhor, por favor, eu libero perdão para essa pessoa, mas limpa o registro da minha memória que está ativando essa raiva em mim. Você pecou na área da pornografia. Senhor, por favor, me perdoe. Olha o que eu fiz. Eu não quero mais fazer. Eu sei que é errado. É prazeroso, mas não é porque é prazeroso que é certo. Eu sei que é errado. Por favor, limpe o registro da minha memória que acumula isso dentro de mim, a ponto que eu prefiro o prazer do que te agradar. Eu posso recorrer a Deus. Eu devo recorrer a Deus. Algumas coisas, a maioria de todos os nossos pecados que se repetem, nós não vamos conseguir parar de pecar sozinhos. Nós precisamos pedir que Deus interfira, nos ajude, limpe, purifique a nossa mente, purifique o nosso ciclo de pensar, a nossa maneira de agir ou reagir, para que nós possamos cada vez mais sermos submissas à palavra de Deus, com a ajuda de Deus. Nenhuma pessoa vai conseguir obedecer a palavra de Deus sozinha. É por isso que o Espírito Santo habita dentro de nós, para pedirmos a ajuda dele. Quando Jesus venceu todas as tentações de Satanás, o Espírito Santo estava fortalecendo ele. E ele sabia como orar a ponto de conseguir vencer as tentações. Nós precisamos aprender
a ser humilde e pedir ajuda a Deus para vencer aquelas tentações que mais nos afligem, que mais nos incomodam, ou aquelas tentações que já temos consciência, porque ainda tem várias outras que nem consciência nós temos. Vamos orar o Pai Nosso. O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, porque nós fazemos parte da tua família maravilhosa. Obrigada porque podemos te chamar de Pai. Colocamos as nossas vidas e os nossos familiares diante do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua perfeita vontade nas nossas vidas e na nossa família, assim na terra como no céu. Nos ajuda a nos aproximarmos mais e mais de ti, nos ajuda a dedicarmos tempo a orar contigo no secreto. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Eu coloco cada família aqui representada e cada irmão meu que o Senhor trouxe para juntas estarmos nesse propósito. Eu te peço, nos ajuda a estarmos na tua presença todos os dias. Nós queremos ser tocadas pelo teu Espírito, ensinadas pelo teu Espírito, aprender a ter comunhão contigo com a ajuda do teu Espírito. Nós queremos a sabedoria que o teu Espírito tem. Nós precisamos deste pão, Senhor. Muitas estão com inúmeras situações diferentes, mas tu tens o pão para cada uma dessas situações, o pão que vai saciar, o pão que vai curar, o pão que vai libertar. Nos perdoa quando não entendemos que precisamos ter tempo contigo no secreto. Nos perdoa por não termos despertado antes, que precisamos de ti, que desejamos intimidade com o Senhor, que somos chamadas pelo Senhor a se aproximar do Senhor. Assim como nós perdoamos também aquelas pessoas que erram conosco e que pecam conosco. Não nos deixa, Senhor, cair na tentação de passarmos um dia sequer sem te invocar, sem pedir a tua ajuda. Nos livra do mal, nos livra de todas as arapucas que o inimigo faz para nos pegar. Nos livra da tentação de acreditarmos que podemos ser felizes sozinhas, de querermos ser independentes. Nós escolhemos depender completamente de ti e te pedimos para nos ajudar a acreditar e a continuar confiando em ti infinitamente, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Lembre de deixar o seu legal, copie também o link desse estudo, convide aquela pessoa que Deus tem colocado no seu coração. Ela precisa de intimidade com Deus. Ela precisa de poder conhecer esse Deus como um pai, de chamar ele de pai, papai, papaizinho e de aprender com ele todas as maravilhas que ele tem para ensinar. Deus está ansiando por você no seu tempo privado com ele. Agora é com você e com Deus. Fala com ele, coloca o teu despertador, ajoelha, ora e volta amanhã para continuarmos estudando e orando juntas.